seja muito bem-vindo. Você que está chegando para assistir mais este vídeo, eu te cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida. Motivo de alegria, mais uma oportunidade que Deus assim nos concede de nós estarmos falando acerca da grandeza que é a palavra do nosso Senhor Deus. Hoje nós estaremos falando sobre um tema: chamados para fora. Igreja, a igreja literalmente significa chamado para fora. E é sobre este ponto que nós estaremos conversando, sobre dois aspectos de sermos chamados para fora. Certa vez, em um diálogo entre Jesus e os seus discípulos, Jesus perguntava aos discípulos: quem eles dizem que eu sou? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, os profetas, que tu és Jeremias. E Jesus ainda continua o seu diálogo perguntando ainda mais: e vós, quem dizeis que eu sois? E aí Pedro, com uma revelação poderosa da parte de Deus: ei, eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E quando Jesus assim olha para Pedro e diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É sobre essa igreja que nós estaremos falando neste vídeo. É sobre esta igreja militante, esta igreja que não para, esta igreja que os infernos são enfurecidos contra ela. Os infernos vêm com uma arma bélica completamente poderosa, mas poderoso é aquele que está conosco, o dono da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nesta promessa que nós estamos fundamentados as nossas vidas, e é nesta certeza que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. E assim eu te convido para nós estarmos dando início, entrada a esta poderosa palavra de Deus. Te convido a ficar até o final. Você que não é inscrito, nos ajude se inscrevendo. Você que já é inscrito, nos ajude ainda mais compartilhando, curtindo, comentando, propagando a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Nesse primeiro ponto de ser chamado para fora, nós estaremos entendendo algo da parte do Senhor. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no seu capítulo 5, o seu versículo 8, ele nos diz o quê? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Quando eu vejo esta palavra igreja e o seu sentido literal, chamado para fora, nós entendemos que, conforme a palavra de Deus está nos dizendo, outrora nós éramos trevas, outrora nós estávamos perdidos, outrora nós estávamos dentro de um mundo sistemático, qual o curso deste mundo é o pecado. Nós estávamos atrelados, acorrentados, toda a sorte de imundícia. Nós estávamos impregnados neste mundo, cometendo atrocidades. Mas quando nós fomos despertados, nós recebemos este chamamento, quando nós nos deparamos com o evangelho poderoso de Cristo. E também Paulo, na sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta, no seu capítulo 1, versículo 18, vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quando a palavra deixou de ser loucura, porque nós perecíamos, então era loucura, mas agora se tornou o poder de Deus, porque nós demos crédito a esta palavra. Agora, este chamamento que foi feito sobre as nossas vidas, para as nossas vidas através de Cristo, nos resgatou do curso deste mundo a qual nós éramos trevas. E agora nós fomos chamados para fora. Aí vem o primeiro ponto de ser chamado para fora. Nós somos chamados para sair das imundícias, para sair das nossas práticas pecaminosas e adentrar no ministério da fé, o ministério da piedade, o ministério do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho puro e genuíno.
E aqui eu abro um parênteses. Quando nós somos chamados para fora e nós somos igreja, nós não podemos trazer os costumes do mundo. Nós não podemos trazer aquilo que estava conosco nas trevas, quando nós passávamos por este período de escuridão. Agora nós somos chamados para fora e nós não podemos carregar conosco aquela bagagem que outrora nós carregávamos no Egito, no mundo, no lamaçal do pecado, no charco de lodo. Agora nós fomos chamados para sermos luz. Paulo, como nós assim lemos no começo, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam de uma forma diferente. Paulo está dizendo, ei, vocês já não têm mais aquelas práticas pecaminosas. Vocês são igreja. Vocês foram chamados para fora e agora vocês são luz. E vocês precisam resplandecer essa luz. Porque a luz que resplandece em vocês é a luz de Cristo. É a luz do vosso Senhor. Então, quando nós somos chamados para fora, nós já não estamos mais no curso destas imundícias, dessas atrocidades. Nós não podemos mais carregar conosco, adentrando as portas da igreja. E eu enumero, adentrando as portas da igreja com sincretismo religioso, paganismo, mundanismo, idolatria, prostituição, inveja, guerras, contendas, todas as coisas que são frutos da carne, frutos do homem, o homem velho, o velho homem, a velha criatura. Paulo também escreve para nós sermos despojados, para nós sair fora dessa velha criatura e se revestir de um novo homem, uma nova pessoa, nascida da água e do Espírito, direcionada pela palavra de Deus, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Então, se nós somos chamados, e eu sou muito incisivo nesse ponto, se nós somos chamados para fora, nós precisamos ser diferença. Nós somos igreja, nós não somos discoteca, nós não somos boates, nós não somos open bar, nós não somos balada, não. Não, nós fomos chamados para ser diferente. Nós fomos chamados para professarmos a nossa fé em Jesus Cristo, para que o mundo veja um testemunho de crente, para que o mundo veja um testemunho de alguém que morreu para o pecado, que nas águas do batismo, quando nasceu de novo, nasceu uma nova criatura. Oh, glória a Deus! Nós precisamos, irmãos, entender o que é ser chamado para fora. Hoje há uma propagação no número de igrejas neopentecostais e até muitas igrejas intituladas tradicionais estão pintando as suas igrejas de preto, estão colocando agora uma música com uma batida mais mundanizada para segurar os seus jovens, para ter um entretenimento dentro da casa do Senhor, para tornar mais inclusivo o evangelho. Ei, não precisa isso. Se porventura tem algum pastor que está me escutando, que permitiu que a sua igreja seja pintada de preto, que permitiu que a sua igreja tenha fumaça, efeitos especiais, um jogo de luz de última tecnologia, uma modernidade sem tamanho, ei, eu recomendo, volte para a Bíblia. Ei, pastor, alimente as suas ovelhas com palavra de Deus. Ovelha não é alimentada com entretenimento, não. Ovelha, ela precisa de pastos verdejantes, água limpa, ó glória. E a Bíblia diz que a água se encontra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O alimento emana dele, provém dele. Então pregue Bíblia, pare com essas palhaçadas, com essa chocarrice. Ei, você foi chamado para fora. Seja igreja, dê um testemunho perante a sociedade. Como é que você pensa que o ímpio olha uma igreja mundanizada e quando ele vai num bailão, quando ele vai em uma casa de festa, uma casa de show, que diferença que tem? Caia na realidade, entenda isso, que estão sendo escárnio, o mundo está rindo
da igreja, mas eu tenho a dizer que estas igrejas não têm parte alguma com a fé no Senhor Jesus Cristo. Igrejas que estão completamente mundanizadas. Jesus veio para quebrar estes paradigmas. Os fariseus estavam completamente mundanizados. Eles achavam que tinham a lei como referência, mas os seus dogmas, os seus padrões eram do mundo. Nós não estamos aqui falando doutrina de homens, não. Nós estamos aqui falando da palavra. Se nós somos luz, como que as nossas igrejas estão pintadas de preto? Como que se nós vivemos na luz, Cristo, Deus, aleluia, está na luz. Ele não anda na luz, Ele está, Ele é a luz. Por que que as igrejas estão sendo pintadas de preto? Qual é a finalidade disso? Então nós somos chamados para fora, para ser a diferença. Esse é o primeiro ponto. Chamados para fora para ser a diferença. Não podemos carregar as coisas do mundo, do velho homem, para dentro desta nova caminhada que nós, assim eu creio, Paulo assim também escreveu, para fazer prova, se é que ainda estais em Cristo. Muitas pessoas, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos, todos os dias, fazer prova de nós mesmos, para ver se é em Cristo que ainda nós estamos fundamentados, se ainda nesta rocha, nesta pedra, que nós estamos edificando a nossa casa, se nós estamos com a casa na areia ou casa na rocha. Todos os dias precisamos fazer este balanço. E o segundo ponto, que agora nós vamos adentrar, é chamados para fora. Para quê? Hoje nós estamos passando por um processo onde as pessoas estão sendo treinadas, escute isso, onde elas estão sendo treinadas para viver dentro de uma igreja. As pessoas estão sendo treinadas para servir somente dentro da igreja. Lucas, mas isso é importante, é o templo. É claro que é importante, meu irmão e minha irmã. É uma obrigação nossa. E eu digo obrigação porque quando nós entendemos, é o mínimo que nós podemos fazer, porque ninguém é obrigado a nada. O evangelho é voluntário, aquele que quiser seguir, segue, mas tem que renunciar, tem que pegar cruz, tem que levar cruz, tem que negar a si mesmo. É voluntário, Jesus não obriga ninguém a servir Ele. Mas quando nós entendemos a dimensão, a profundidade de servir a Deus, é mais que uma obrigação fazer algo por esta obra. Porque aquele que diz que tem fé e não tem obras, não existe. A fé sem obras é morta. Então se você tem fé e não coloca a mão no arado para trabalhar, é morta. Você é um mentiroso, você não tem fé, você não acredita em nada. Então, quando assim eu digo que é mais do que a nossa obrigação servir dentro do templo, adornar o templo, cuidar, administrar as coisas do Senhor dentro do templo, é muito maravilhoso isso. Mas hoje as pessoas estão sendo treinadas simplesmente a frequentarem uma igreja, a estarem assentadas em um banco, a ouvirem um sermão, a ouvirem um louvor, mas não há um despertamento de ser chamado para fora. Pessoas estão morrendo na sarjeta porque a igreja não está fazendo a sua parte. Pessoas estão passando fome, necessidade, porque a igreja não está fazendo a sua parte. E quando eu digo igreja, não digo a minha, eu não digo a do fulano, do irmão Joãozinho, do irmão Pedrinho, eu digo a igreja total. No âmbito de igreja, a igreja geral, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos passando por um processo onde pessoas estão sendo treinadas somente a frequentarem uma igreja, estarem dentro de uma igreja, mas desapercebida do que é ser chamado para fora. Pessoas estão morrendo, pessoas estão precisando ouvir uma palavra, mas nós estamos apegados em quê? A pregar para crente. Tem pessoas que baseiam a sua vida, esperam a vida inteira por uma oportunidade de sair na escala para pregar um mês. Esse mês eu vou sair na escala e fico naquela gana, naquele propósito de ter uma escala. Ei, no hospital estão recrutando missionários, nas praças. Lucas, agora tem a pandemia, sim, tem a pandemia, mas nós não estamos impossibilitados de fazer a obra do Senhor. Quem quer verdadeiramente
verdadeiramente faz, quem quer fazer verdadeiramente, quem quer ser chamado para fora, verdadeiramente dá um jeito de trabalhar. Quem tem a fé e tem obras, e não são obras para que nós nos gloriamos sobre as nossas obras, porque ninguém vai ser salvo por obra, nós vamos ser salvos por fé. E isso não vem de vós, ó glória, é dom gratuito, porque Deus escolheu assim. Deus escolheu derramar a graça, Deus escolheu nos envolver na graça através do seu Filho pregado na cruz no Calvário, onde ele verteu a última gota de sangue para nos alcançar nesta maravilhosa graça e nós termos a oportunidade de estar com os nossos nomes escritos no livro da vida, confessando a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então neste vídeo eu quero que você entenda estes dois cenários de sermos chamados para fora. A igreja está distorcida, a igreja está distorcendo o que é ser chamado para fora. No primeiro ponto que nós falamos, chamado para fora, eu saí do mundo, entrei para a igreja, mas o mundo não saiu de mim, eu carrego comigo as coisas do mundo e coloco dentro da igreja. Isso não é ser chamado para fora. E o segundo ponto que nós já estamos falando, ser chamado para fora, mas eu fico somente dentro da igreja, eu só faço parte da igreja. Ei, você não foi chamado para fazer parte da igreja, você foi chamado para ser igreja do Senhor Jesus Cristo, você foi chamado para estender a mão ao necessitado, você foi chamado para pregar nos presídios, você foi chamado para pregar nas praças, você foi chamado para evangelizar dentro dos ônibus, dentro dos trens, dentro da onde quer. Ei, se você pegar um Uber, você foi chamado para evangelizar o Uber. Se você estiver numa fila de uma farmácia, lá eles estão precisando de um missionário, lá eles estão precisando de um evangelista, dentro lá da fila do açougue, onde você compra a sua carne para comer o seu churrasco no domingo, e é muito bom, e quando você fizer me convide, que eu vou com o maior prazer, não tem problema algum, nós estarmos confraternizando, mas lá na fila do açougue, você foi chamado para evangelizar, lá onde você abastece o seu carro, você foi chamado para pelo menos largar um folhetinho de evangelização. Ei, Jesus te ama e quer mudar a tua história. Meu amado, não fique triste comigo de eu estar falando estas coisas. O homem não fala nada dele mesmo. Se eu estou falando é porque o Espírito Santo, quem me conhece sabe, eu levo muito a sério a palavra da cruz, eu levo muito a sério o Evangelho, eu levo muito a sério esse chamado para fora. Se eu estou falando, é da parte de Deus, creia nisso. Não endureça o vosso coração quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Não endureça o seu coração quando o Espírito Santo está falando com você. Nós fomos chamados para ser a diferença nesta terra, mas vivemos dias que nunca antes na história a igreja se pareceu tanto com o mundo, e nós não fomos chamados para sermos parceiros do mundo, nós não fomos chamados para ser parecido com o mundo, nós fomos chamados para ser luz em meio às trevas, nós fomos chamados da morte para a vida, para assim profetizar a vida sobre aqueles que estão mortos. Para que não fique muito extenso esse vídeo, eu quero que você entenda e absorva esta palavra e receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e seja edificado, seja estruturado e seja você chamado para fora para fazer a diferença. Sirva no templo sim, com alegria, com disposição, com ânimo. Sirva no templo sim com excelência, com devoção, com paixão, com amor. Mas sirva também a rua, sirva lá fora, onde estão precisando de voluntários para levar a palavra da verdade. Nós ficamos por aqui e eu uma vez mais agradeço você que ficou até o final. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, e assim, permitindo Deus, nós nos encontramos em uma próxima oportunidade. Uma vez mais, Deus te abençoe.